já apresentou esse tema no curso que teve de divulgação da Rota Paulo de Tarso. Então, o que a gente vai fazer hoje é, para quem já viu, né? Eu imagino que algumas pessoas já tenham visto, é desenvolver o tema com mais tranquilidade, porque lá a palestra era 10 minutos e a gente não tinha tempo para poder falar de tudo. Então, assim, quando a gente fala de depressão, o primeiro pensamento que vem, talvez hoje para vocês nem tanto, mas na maioria das pessoas, é tristeza. Uma pessoa que está chorando, né? Vem uma imagem do deprimido sozinho, no quarto escuro, né? E tristeza é um sentimento que todos nós já vivemos. Então, não tem ninguém que vai passar nesse planeta aqui que não vai ficar triste pelo menos uma vez na vida, alguns quase a vida inteira. Porque é uma emoção. Nós vivemos alegria, tristeza, ansiedade, né? Medo, são emoções primárias. Então, quando a gente fala de depressão, todo mundo tem a sensação que conhece depressão, porque já ficou triste. E aí fala assim, né? Quem nunca vivenciou a doença, né? Fala, não, muito fácil, eu já passei por isso aí. Né? Eu fui para o centro, rezei um pouquinho, busquei mudar meu pensamento e melhorei. E, na verdade, quando a gente fala disso, nós estamos falando da tristeza. Nós não estamos falando da doença depressão. Então, a primeira coisa que nós vamos diferenciar hoje é isso. Então, depressão é um pouco diferente da tristeza. Estar triste é uma sensação que todos nós vivenciamos. E aí, para poder contar para vocês sobre como que é isso, né? Antes da gente entrar na parte técnica, eu queria compartilhar com vocês uma história lá do livro Ave Cristo. Quem aqui já leu o livro? Levanta a mão aí, quem já leu Ave Cristo. Algumas pessoas já leram. Gente, eu vou tentar não falar demais do livro, porque é um livro fantástico, eu recomendo todo mundo que puder depois, né, que tiver um tempinho, pegar o livro para ler. Vou sair da tela aqui um pouco, vou deixar só eu falando, porque agora nós vamos levar um tempo, porque essa história é grande. Então, o Ave Cristo, ele conta a história do Quinto Varro, né, especificamente. O Quinto Varro é uma das poucas histórias que a gente tem dentro dos livros de Emmanuel, André Luiz, em que um homem faz uma grande renúncia. Normal é a gente acompanhar uma mulher. Então, vai ler renúncia, né, falando da palavra, a gente lembra da Alcione, né, fala, nossa, que grandiosa a história dela. No Ave Cristo, quem faz a renúncia, né? Assim, quem se dispõe a amar mais é o Quinto Varro. Quinto Varro pede, né? Ele já era um espírito de escola, era um espírito evoluído, né? Ele pede para voltar aqui para a Terra, para poder cuidar de algumas pessoas que ele amava muito, mas especificamente de uma pessoa que ele amava num jeito diferente, que é o filho dele, o Tassiano. Então ele pede, fala, quero reencarnar lá na Terra e quero ajudar meu filho a melhorar. E ele reencarna na Terra mais ou menos no ano 200 depois de Cristo. Então é uma fase em que o cristianismo já estava se assentando, mas as perseguições continuavam. Para quem quer aprender um pouco sobre esse período histórico é muito bom, porque aí ele vai contando, né, de como que eram as perseguições, como que eram as mortes, né, que os cristãos eram submetidos. E o Quinto Varro, ele passa durante a vida dele por momentos em que são sofrimentos muito grandes. Mas o Emmanuel, ele conta dele e fala dele como um espírito sempre otimista, que lidava com essas dificuldades todas, com o pensamento fixo no bem, trabalhando, né? Quando ele conhece o Cristo, ele se torna cristão, ele trabalha dedicando-se ao próximo. Então, era um espírito que o Emmanuel conta, que já era um espírito evoluído antes de reencarnar, e quando ele reencarna, a gente vai vendo, nos exemplos que ele vai dando, tudo isso que ele passou. Então, vou contar algumas coisas, só para poder ilustrar, vou tentar não falar demais. O Quinto Varro é abandonado pela mulher. Por causa desse abandono, ele é perseguido, ele é obrigado a sair da cidade dele
porque senão ele ia ser morto. Durante esse momento em que ele está fugindo, ele conhece um senhor, que era o irmão Corvino, que era cristão, que fica um grande amigo dele. Nesse momento em que ele conhece o irmão Corvino, depois de um tempo, ele perde o irmão Corvino, né? Ele desencarna, então ele sofre a perda de um grande amigo. Ele é obrigado a assumir uma outra identidade, porque se ele continuasse se colocando como Quinto Varro, ele ia ser morto, porque ele estava sendo perseguido. Ele acha um lugar, né, para viver, e ele passa por várias lutas e várias perseguições. E tanto que ele sofre, em nenhum momento você vê o Quinto Varro desanimado. Então, a dor principal que ele vivia nesses momentos específicos era do distanciamento do Tassiano. Então, veja, ele reencarnou para ficar junto com o Tassiano. Como ele teve que sair de casa, ele ficou longe do filho, então ele sofria muito com isso. Mas em nenhum momento o Quinto Varro desanimava. Sempre firme, com pensamento firme, etc. Porém, gente, em um determinado momento da história, o Quinto Varro sofre um golpe maior. Então, ele cuidava de... numa outra identidade, né, que ele assumiu, ele cuidava de uma casa de crianças abandonadas, ele se dedicava a isso. Por ele ser cristão, ele sofria muitas perseguições. E aí, nesse momento especificamente, após um incidente terrível que acontece lá, ele é julgado. Então, para aprender sobre a política do mundo também é ótimo, porque ele é julgado, ele é condenado de uma maneira específica, mas os amigos, né, porque como ele ajudava muita gente, os amigos conseguem fazer com que ele não fosse preso nesse momento, mas ele é retirado do lar de crianças. As crianças, elas são distribuídas para as casas de outras pessoas, e isso foi um baque muito grande. Então, quando ele dá o último abraço na última criança que vai embora, ele sente uma tristeza profunda. Ele começa a se distanciar dos amigos e a ter o pensamento fixo em coisas negativas, num sistema quase de autopiedade. Então, ele começa... o Tassiano, né, que era o filho, morava próximo do lugar onde ele estava, então ele começa a ir lá na janela, ver o filho de longe. Ele começa a pensar fixamente nessas crianças que tinham sido abandonadas, mas ele não se entrega, apesar dessa tristeza, desse desânimo, ele passou a não comer direito, ele não conseguia dormir direito, ele continuava lutando e trabalhou mais ainda. Então, quando ele se dedica demais ao trabalho, ele começa a ser divertido pelos amigos. Os amigos falam, olha, né, o Quinto Varro, não dá para ficar assim, você vai ficar doente, né, você precisa descansar. E aí, como aquele pensamento não saía da cabeça dele, ele trabalhava. E aí, em um determinado momento, ele fica doente mesmo. Ele cai em febre, acamado, fica doente por vários dias. Os amigos cuidam dele, se dedicam. Ele consegue melhorar desse período febril que ele vivia, né? Essa doença mais grave vai embora, mas ele se mantém triste e dentro do quarto. Então, ele fica buscando sempre o isolamento, mesmo tendo várias pessoas que gostavam dele, ele se sentia muito sozinho. Então, ó, vai anotando aí os sentimentos comuns, né? Ele não tinha energia para sair de lá, ele não se alimentava direito, continuava sem dormir direito, e a sensação que ele tinha era de desesperança. Começou a vir na cabeça dele alguns pensamentos assim, mas será que é errado eu sofrer pelo meu filho? Eu sou pai, eu sinto saudade dele. Né? Essa sensação que eu estou tendo aqui não deve ser errada, eu amo muito ele. Se envolve num sentimento de autopiedade, né? E de uma sensação de saudade muito grande, como se a vida dele precisasse especificamente daquele amigo, que foi o irmão Corvino que ele encontrou lá no começo do livro, né? Ficava com muita saudade dele. Então, veja, gente, o Emmanuel, vou voltar com a tela aqui, ele usa uma frase que eu acho fantástica, eu vou colocar aqui para vocês. Ele coloca a seguinte: ele, que ensinara a resistência moral, sentia-se agora frágil e enfermiço. Então, veja, o Quinto Varro, ele não era assim.
Estou desde o começo contando para vocês como que ele era, sem exageros. Quando vocês lerem o livro, vocês vão ver que não é exagero. Ele estava assim. Nesse determinado momento da história, ele estava diferente do que era o normal dele. E aí vem junto alguns sentimentos e alguns, vamos chamar de sintomas, que envolvia não só a sensação de tristeza e de saudade, mas coisas físicas. Então, olha, se a gente pudesse fazer o diagnóstico, olha, eu estou fazendo um diagnóstico baseado num relato, né? O Emmanuel, em nenhum momento ele vai falar que o Quinto Varro tinha depressão. Até porque depressão nem era chamada disso naquela época, né? É um termo até muito recente. Então, mas eu estou contando para vocês o caso dele, por quê? Porque é um caso que descreve bem o que a gente chama de depressão hoje. Então, ele tinha sintomas que envolviam o corpo físico, porque ele tinha insônia, ele tinha falta de energia, vontade de ficar isolado, não dormia direito, não se alimentava direito. Ele tinha sintomas no sentido espiritual, vamos pensar assim, né? Se a gente pudesse dividir. E aí ele tinha tristeza, desesperança, angústia, né? Uma sensação de que as coisas não vão melhorar nunca. Quando a gente fala de depressão, então, a gente usa o termo que depressão é a doença da alma. Vocês já ouviram falar nisso? Quem já ouviu falar que depressão é doença da alma, levanta a mão. Todo mundo. Quase todo mundo. É legal vocês ficarem com a câmera aberta que eu vejo se vocês estão dormindo ou não, hein, gente? Então, olha, é certo falar que depressão é doença da alma? Abre o microfone aí só para vocês falarem sim ou não. É certo ou é errado falar que depressão é doença da alma? É certo. Em certo ponto é doença da alma, sim. Certo. Também, né? Vou considerar que a maioria está falando que sim. Então, olha, primeira coisa que a gente precisa responder para falar se está certo ou se está errado é assim, o que é alma, né? Então, olha, fui pegar lá no Allan Kardec, ele explicando o que é alma, né? Os espíritos falando para ele, na verdade, respondendo. E aí, os espíritos falam assim, olha, a alma é um espírito encarnado. Então, ele não fala que alma é o espírito, porque a gente, quando fala alma, é isso que a gente lembra, né? Fala assim, ah, não, a alma é um espírito, uma alma penada que fica, né, vagando por aí. Não. A alma é o espírito encarnado, somos nós. Então, todos nós que aqui estamos somos almas. E aí, nós somos feitos de quê? Né? Eu peguei essa imagem aqui lá do Desencarne de Dimas. É um curta-metragem produzido pelos meninos aí do Paulo de Tarso. Quem quiser conhecer, digita no YouTube. Desencarne de Dimas, que vai passar, é super legal. E ele faz aí uma diferenciação que eu trouxe para a gente poder lembrar. Então, nós somos compostos de espírito, perispírito e corpo. Em nós, essas três coisas convivem juntas, ao mesmo tempo. Então, não tem como eu falar que uma doença afetou só o espírito em nós. Porque uma doença, se ela afeta o espírito, ela vai afetar o perispírito e, logicamente, o corpo. A mesma coisa é uma doença que está dentro do nosso corpo e que afeta o nosso perispírito e o nosso espírito sente. Então, ele funciona, né, o perispírito, como esse laço que une. Então, não é separado em nós. Em nós, essas coisas acontecem todas ao mesmo tempo. Então, quando nós adoecemos, adoece tudo. Então, é a primeira diferenciação que nós vamos fazer aqui hoje. Então, é correto falar que é uma doença da alma, por quê? Porque ser alma é ser isso. Ser alma é ser um espírito que vive num corpo aqui no planeta Terra. E aí, a depressão, né, eu fui diferenciando para vocês, ela envolve sintomas que vão estar relacionados ao espírito e vai envolver sintomas que estão relacionados ao corpo. E aí eu já contei para vocês algum desses sintomas. Como que ela vai conseguir fazer isso? Então, a Joana de Ângeles, né, nos livros dela, o André Luiz também, no Evolução em Dois Mundos, ele conta para nós como é que a gente adoece. Então, ele vai contando que
o nosso pensamento, primeiro vamos falar do pensamento, depois a gente fala das outras coisas. O nosso pensamento, ele circula em torno de todo o nosso complexo biopsicofísico, vamos chamar assim, né? E ele coordena o funcionamento de todas as nossas células. Então, as nossas atitudes, os nossos pensamentos vão contribuir para que a gente melhore ou para que a gente piore, ou para que a gente adoeça ou para que a gente se cure. Por quê? Porque dependendo das vibrações que o nosso pensamento emite, nós vamos estar organizando as nossas células ou desorganizando mais ainda essas células. Então, esse é o primeiro caso. As nossas atitudes. Então, vamos esquecer o pensamento um pouco e pensar só no nosso dia a dia, né? Se a gente se alimenta mal, se a gente não faz exercício físico, a gente vai ganhar peso, muito provavelmente, e vai vir junto com esse ganho de peso uma série de doenças que vão atrapalhar o jeito que o nosso corpo funciona. A gente vai ter diabetes, hipertensão. Então, é só um tipo de doença que eu citei aqui, mas tem várias que são ligadas aos nossos hábitos. Se a gente deixa de tomar banho, a gente vai ter doenças relacionadas à higiene, de lavar a mão. Né? Hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia, todo mundo aprendeu aí como é importante a gente higienizar as mãos, a gente ter cuidado na hora de tossir, né? Na hora de espirrar, para não transmitir para os outros. Então, se a gente tem maus hábitos, a gente também adoece. Então, é um outro jeito de adoecer. E a gente tem algumas outras doenças que não estão relacionadas ao pensamento e às atitudes especificamente, mas estão relacionadas à nossa genética. Então, a gente reencarna com uma predisposição a ter essas doenças. Então, por exemplo, câncer. A gente tem alguns tipos de câncer que são familiares. Se a sua mãe teve, por exemplo, câncer de mama, a chance de que você tenha é muito grande. Então, você nasceu com essa predisposição genética. Aqui dentro da doutrina espírita, a gente vai chamar isso de espírito. Porque a gente sabe, né, os espíritos contam para nós que o nosso corpo, ele é formado a partir daquilo que o nosso espírito é. Então, se a gente tem um transtorno genético, é porque o nosso perispírito atraiu as células relacionadas a esse transtorno, né? Na hora de ter a ligação do espermatozoide com o óvulo, formou exatamente aquele corpo que a gente precisava. Então, às vezes eu vou chamar de genética, mas quando eu falar de genética, é só você lembrar que quem forma esse corpinho que a gente recebe quando a gente reencarna é o nosso próprio espírito, através dos moldes do perispírito. Então, eu citei 3 coisas, mas essas 3 coisas, elas não acontecem separadas também. Elas acontecem todas ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala de depressão, não fica deprimido quem quer, fica deprimido quem pode. É um jeito engraçado de falar, mas é verdade. Porque a depressão, ela tem um traço genético. Então, eu tenho que ter, na minha formação cerebral, uma tendência específica a alterar os meus neurotransmissores, que são as substâncias que organizam o meu pensamento. Então, eu tenho que ter a genética da depressão e eu tenho que ter maus hábitos. Vamos falar aí do que podem ser esses maus hábitos. Vou falar de uma coisa específica antes dos maus hábitos, né? Porque aí, por exemplo, quem faz exercício físico tem uma tendência menor a ter depressão. Quem tem uma religião tem uma tendência menor a ter depressão. Então, tem vários fatores de risco que a gente ameniza com os nossos maus hábitos. Mas, por exemplo, a perda de alguém querido é um evento, né, inabitual que acontece na sua vida que te predispõe a ter depressão. Não significa que todo mundo que perder alguém querido vai ter depressão, mas aumenta a chance. E relacionado aos pensamentos, pensando no nosso complexo, né, biopsicofísico, o jeito que você pensa, o jeito que você raciocina diante da vida. Então, existem algumas pesquisas que mostram que um tipo específico de personalidade tem depressões piores. Então, até o jeito que a gente se coloca diante da vida vai interferir nisso. Então, quando a gente fala assim, o que causa depressão, então? Nesse tanto de coisa que eu falei aí. O que causa depressão são todas essas coisas. A gente tem que ter o traço genético e a gente precisa passar por eventos da vida que mexem conosco
e a gente precisa que esses hábitos que são ruins se instaurem. Só que, gente, vai ter sim aquela pessoa que não aconteceu nada na vida dela, que está tudo bem e que ela deprime. Isso acontece. Então, e essa é uma doença que é mais genética do que relacionada a hábitos, nesse caso específico. Então, se você vai contar a sua história ou a história de algum amigo que tenha depressão, e às vezes ele não vai citar, ele vai falar, não, estava tudo bem na minha vida, nunca estive tão bem, e de repente, do nada, eu comecei a perder energia, a vontade de estar no dia a dia com as pessoas, que ficar isolado. E tá ok, pode acontecer também. Então, existem algumas pessoas que só o fator genético já desencadeia. Então, vê como é uma doença complexa? Depressão é muito complexo. E aí, gente, hoje a gente tem pesquisa que mostra que a depressão não é uma doença só do cérebro. Ela é uma doença do corpo inteiro. Então, quando você está doente, da depressão especificamente, você tem um aumento de alguns fatores inflamatórios no seu corpo. Então, no nosso sangue circulam algumas citocinas inflamatórias, né, que a gente fala, que elas estão prontas para agir quando você tem uma doença, quando você precisa reagir a algum fator estressor. Então, por exemplo, entrei em contato com o vírus da gripe. Meus anticorpos precisam ir lá e desencadear uma reação. Parte dessa reação é através de células, outra parte é através de outras substâncias e que te defendem da gripe e você não fica doente. Então, quando você tem depressão, esses fatores eles estão muito altos. Então, as reações inflamatórias são as citocinas que a gente fala, são maiores. Então, quem tem depressão, a dificuldade dele é maior de recuperar de todas as doenças que ele tiver. E tem um outro fator, que é o cortisol. O cortisol também está relacionado à inflamação. Ele é uma substância parecida com um corticoide. Então, quem aí já tomou corticoide vai lembrar que quando a gente está doente, na situação que ela é... Peraí que tem uma... Vocês viram o recado aí? Ao final dos estudos, continue nas salas, que todos serão trazidos para o salão, para finalizarmos com a prece. Então, na hora que a gente terminar aqui, não vão embora, que vocês vão voltar para o salão. Então, voltando lá nas citocinas, na verdade no cortisol, né? O corticoide, ele é uma substância que abaixa a imunidade. Então, quando a gente está deprimido, o corticoide está alto. E o que está acontecendo com a sua imunidade? Ela fica baixa. Então, a pessoa deprimida, ela fica doente com mais facilidade. Então, todo o funcionamento do corpo está alterado. Então, olha só o que a gente está rememorando aqui. A depressão é uma doença da alma, e isso quer dizer que ela envolve espírito, perispírito e corpo. E para a gente melhorar, o que a gente tem que cuidar? Dos três. Aí hoje nós estamos aqui com os microfones fechados, eu vou responder para vocês. Os três. Para a gente melhorar, nós vamos ter que cuidar de todos. Então, olha, primeira coisa que eu vou lembrar para vocês aqui, já que a gente está num público espírita, né? Espírita também fica deprimido, tá? A gente tem mania de achar que espírita não fica deprimido, porque isso aí é coisa de gente fraca, né? Tem gente que fala assim, e espírita tem a cabeça boa, espírita estuda, vai no centro, ouve palestra, e daí não fica deprimido. Então, é a primeira falácia, não, várias outras, né? Primeiro, a questão da doença, da tristeza. Então, a terceira falácia que nós vamos fazer aqui, espírita fica deprimido sim, porque nós não somos espíritos especiais. Nós estamos aqui na Terra e estamos prontos para viver vários tipos de transtornos físicos. E a depressão é um transtorno físico também. Então, espírita tenta suicídio também. É outra coisa que a gente tem que lembrar. Porque às vezes a gente fala assim, não, porque o espírita, ele é bom, né? Ele sabe que a morte não existe. E aí ele não vai tentar suicídio. O suicídio, a tentativa, é uma das consequências da depressão grave. E o espírita também tenta. Então, nós, como espíritas, precisamos sempre, na hora que a gente for cuidar de alguém deprimido, lembrar disso. Que a gente precisa cuidar dos três. Então, não estou falando que nenhum é mais importante que o outro, mas que a gente precisa estar atento a todos esses aspectos. Então, a gente já está
na nossa primeira meia hora, vamos caminhar para falar então da outra parte, que é como que a gente vence a depressão. Bom, primeira coisa que eu vou trazer para vocês é essa frase aqui da Joana de Ângeles, lá no livro Amor Imbatível Amor. Então ela fala o seguinte, olha: é de relevante importância para o enfermo considerar que não é doente, mas que se encontra em fase de doença. Então, lembra lá do caso do Quinto Varro? Ele não era deprimido, ele estava deprimido. Então, ele estava vivendo um momento que era difícil, mas que ia passar, como várias das outras coisas que ele viveu na vida. Então, quando a gente está vivendo um momento de depressão, é disso que a gente precisa lembrar. É um momento e ele vai passar. Não vou ficar deprimido a vida inteira. Tem algumas pessoas que vivem uma depressão de 4 meses, de 2 meses e passa rápido. Tem pessoas que lidam com a depressão vários e vários anos. Mas o fato de ter, né, vários e vários anos lutando não quer dizer que você vai desencarnar com ela. É possível vencer, sim. Então, quando a gente faz isso, a gente desprega da doença, sabe? Porque às vezes a gente gosta de pegar a doença para nós e falar assim: nossa, eu sou doente. Então, não existe isso. Nós não somos doentes, nós estamos. Segunda coisa, vamos lembrar do que é que aconteceu lá com o Quinto Varro, para eu poder trazer o exemplo das coisas boas também, né? Então, lembra lá que na história, eu contei para vocês, terminou com ele com muita saudade do irmão Corvino. Com o coração, assim, ansiando pelo irmão Corvino aparecer. E o irmão Corvino já tinha desencarnado, né? Como é que ele ia aparecer? Ele, num momento lá que ele estava extremamente triste, chorando, né? Com essa sensação de angústia muito grande no coração, ele abre os olhos e vê o irmão Corvino. Ele não conseguia nem se levantar da cama, né? Ele quis levantar para poder abraçar o irmão Corvino, porque a saudade era tanta, ele queria abraçar, mas ele não conseguiu se levantar. E o irmão Corvino começa a conversar com ele. Vou falar para vocês, se vocês lerem esse diálogo, vocês vão achar até às vezes que o irmão Corvino foi meio duro com o Quinto Varro. Mas ele fala algumas frases que são fenomenais. Aí eu trouxe algumas para vocês aqui. Ele fala assim, ó: não te rendas ao sopro frio do infortúnio, nem creias no poder do cansaço. O que é que o Emmanuel estava querendo dizer com isso? Estava querendo dizer que não era para ele se entregar. Porque às vezes a gente está vivendo um momento tão triste, né? Tão difícil, que a gente começa a acreditar que aquele momento é muito maior do que nós mesmos. Nossa, é uma tristeza tão profunda que é maior do que eu. E quem está deprimido sente isso. Então, a primeira coisa que ele alerta é: não vai crer no poder do cansaço. Esse momento que você está vivendo é passível de transformação. E aí ele continua contando, né, na verdade, relembrando, né, o Quinto Varro de algumas coisas. Então ele vai falando assim, ele fala uma frase que eu acho fantástica, porque ele ficava querendo que o Tassiano amasse ele, né? Ele queria o amor do Tassiano de volta. Ele fala: a gente tem que amar. Aquele que ama, evolui. Aquele que fica desejando ser amado pelos outros, vira um tirano. Então, se acalme, que na hora certa tudo vai acontecer, e ame cada vez mais. E ele vai trazendo o Quinto Varro para de volta aquilo que ele sempre foi, através do diálogo. Então, olha, o Emmanuel não relata, mas a gente imagina que ali não foi só um diálogo, foi um tratamento espiritual que envolveu corpo e alma. Porque o diálogo é tão profundo, mexe tanto com o Quinto Varro, que depois que o irmão Corvino em espírito vai embora, ele dorme. Ele dorme uma noite inteira, então dá a entender que fazia muito tempo que ele não conseguia esse repouso, e no outro dia ele amanhece melhor. E aí o que ele vai fazer? O que vocês acham que o Quinto Varro foi fazer? Levanta da cama e vai trabalhar cada vez mais. Então, olha, gente, não confunda. Não estou falando para vocês que a gente vai curar a depressão com um espírito que vai aparecer para você, e aí você vai dormir a noite inteira e no outro dia você vai acordar bom. Porque isso aqui é um exemplo
específico, até porque na época nem médico direito existia. Os médicos que existiam, eles estavam trabalhando por cuidar de doenças infecciosas a maior parte das vezes, tanto que a doença principal que a gente acompanha durante a vida de Jesus na Terra, né, que se conta, é a lepra. Então, naquela época, e durante muitos e muitos anos, não se tinha a cura dessas doenças infecciosas. Então, hoje a gente vive um outro momento. Hoje, a lepra, por exemplo, hoje a gente chama de hanseníase, tem cura. As doenças infecciosas, as principais, já tem tratamento e tem cura, né? A gente tem uma dificuldade com relação ao Covid por ser uma doença nova. Mas hoje a medicina, ela pesquisa muitas outras coisas que antes não dava para pesquisar, porque ela estava ocupada fazendo outras coisas. Então, essas pesquisas de neurociência, de entender como que o cérebro funciona, né? De entender, por exemplo, que a pessoa que cai na cama e fala assim, morreu de tristeza, antigamente tinha isso, né? Ah, fulano caiu de cama e morreu de tristeza. Hoje isso tem nome e hoje isso tem tratamento. Então, o jeito da gente cuidar da depressão é completamente diferente, né? Nós estamos trazendo o exemplo do Quinto Varro muito para poder falar para você, assim, principalmente quem está deprimido, né? Todo mundo pode ficar deprimido. Não é coisa de espírito fraco. Nós estamos citando aqui um exemplo de alguém que passou por uma situação assim e que conseguiu vencer. Então, você também vai conseguir. Então, hoje, o que é que os espíritos estão dizendo para nós? Daí eu vou trazer para vocês frases dos espíritos, porque senão fica uma coisa muito médica e fica parecendo que eu estou querendo vender um tratamento para vocês, o que não é verdade. O que os espíritos nos orientam, então? Primeira coisa que nós vamos lembrar, né, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala o seguinte, né, os espíritos para Kardec: reclama por vezes tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Então, ele está citando que o tratamento magnético é importante e o tratamento médico também é importante. Então, são dois tratamentos que vão cuidar do nosso corpo. Então, o que a gente está chamando de magnético aqui especificamente? Passe, água fluidificada, a própria prece. São tratamentos que vão melhorar o nosso corpo físico. Então, quando você senta lá para tomar um passe, existe uma renovação do seu fluido vital, o seu corpo físico sai melhor. Então, o passe não é uma coisa virtual. Você senta lá e aí tem uma coisa que a gente não sabe de onde que vem e aí, de repente, você sai bem. Não é uma mágica, né? O Kardec, ele explica muito bem tudo para nós, né? Inclusive, os milagres de Jesus, ele conta para nós que não são milagres. Então, o passe, ele é uma ação magnética efetiva. Quando você toma um passe, o seu corpo fica melhor. Quando você toma água fluidificada, o seu corpo fica melhor. Então, existem pesquisas, por exemplo, com água fluidificada. Uma pesquisa de São Paulo mostra que depois que a água foi fluidificada, a corrente elétrica passou de uma maneira diferente. E a pessoa que estava testando não sabia qual água que era fluidificada e qual que não era. Então, mostra que ali naquela água tinha uma coisa diferente que não tinha nas outras. Então, é como se fosse um remédio também. E aí nós vamos buscar isso onde? Onde é que tem passe e água fluidificada? Lá no nosso centro espírita, né? Então, a casa espírita é um lugar de tratamento, né? Ela é, para nós, a bendita escola de almas na Terra. Né? O centro espírita agasalha os corações batidos pelos vendavais das paixões. E lá, nós vamos lembrar disso aqui também, a prece. A prece também é uma ação magnética. Forma o campo do pensamento puro e toda construção respeitável começa na ideia nobre. Os espíritos têm uma frase que eu acho linda, que fala assim: a prece é como se você estivesse dentro de um cômodo muito bagunçado. Quando você faz a prece, o cômodo não arruma para você, né? Mas ele ilumina, ele clareia, é como se você acendesse a luz. Então, quando você faz a prece, é como se você acendesse a luz e, de repente, você consegue perceber o que é que precisa ser organizado na sua vida, né? E aí, usando essa analogia, a gente lembra da nossa casa também.
Então, a prece também é uma ação magnética. E voltando lá na orientação de Kardec, né, o próprio Manuel Filomeno de Miranda também, no livro Tormentos da Obsessão, quando ele vai falar de depressão, ele fala que a medicação é importante. Por que é importante remédio, gente? Porque o nosso corpo está desorganizado. Então, se você está com uma pneumonia, é muito fácil para nós entender que você precisa tomar um antibiótico. Aliás, todo mundo adora tomar antibiótico, né? Às vezes nem é uma doença de antibiótico. Você vai no médico e ele fala assim, é uma doença de vírus, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a maior parte das pessoas vai passar 7 dias doente, não precisa tomar um remédio para matar o vírus. Vai melhorar sozinha. Mas você quer o médico que te passa antibiótico. Todo mundo quer. O médico bom é aquele que passou antibiótico. Só que com o remédio de depressão não é assim. E aí a culpa é da história da psiquiatria, né? A psiquiatria durante muito tempo não tinha remédio para tratar os pacientes. Não tinha remédio que melhorava as pessoas. Então o que ela fazia? Sedava, deixava a pessoa dormindo. Então muita gente ainda tem isso na cabeça, que se eu for no psiquiatra, ele vai passar um remédio para mim e eu vou dormir o dia inteiro. Ou um remédio que vai me deixar viciado, né? Ainda tem essa ideia. Então, não é assim. Hoje nós temos remédios que são muito bons, né? O médico psiquiatra, a função dele, nesse caso da depressão especificamente, é te fazer ficar melhor. Então, você precisa tomar o remédio e ele vai te ajudar a restabelecer as sinapses cerebrais para que você possa ver a vida com mais clareza, para que a energia volte, é uma coisa muito importante, né? A disposição volte, você consiga colocar em prática aquilo que você planeja. Porque tem gente que fala assim, eu vou curar só no centro espírita, mas você não consegue nem levantar da cama para ir no centro espírita. Né? Ou então vai no centro e a hora que você está lá no centro, você fica ótimo. E aí volta para casa e tudo você volta a sentir novamente. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade de cuidar também do corpo. Então, estou citando aqui alguns tratamentos relacionados ao corpo, especificamente, né? A parte magnética do centro espírita e a parte medicamentosa. Mas a gente tem outras coisas que nos fazem melhorar, que é a mudança de hábitos. E aí, eu vou voltar lá no slide do centro espírita. O centro espírita nos ajuda a mudar hábito? Faz assim, quem estiver me assistindo, sim ou não? O centro espírita ajuda a gente a mudar hábito? Ajuda, né? O centro espírita faz a gente pensar em coisas diferentes enquanto você está vendo a palestra ali, você muda o seu pensamento. Fala para você que você tem que estudar, então, se você está aqui hoje na Escola de Estudos Espíritas, é porque alguém ficou na sua cabeça o tempo inteiro, você precisa estudar, né? E aí você veio e viu que é legal estudar, então isso é um jeito de mudar hábitos. Nos ensina a fazer a prece quando a gente sempre... O ideal é que a gente faça a prece pelo menos ao acordar e na hora de dormir, mas prece é uma coisa que você pode usar o dia inteiro. Não tem contraindicação. Pode fazer quantas vezes você quiser. Nos ensina a sermos melhores. Então, o hábito de ajudar o próximo é um hábito que protege contra a depressão. E isso aí não é o espiritismo que fala, né? É a ciência. Então, as pesquisas mostram que quando você sai de você mesmo para ajudar o próximo, você fica melhor. Então, olha, nenhum desses tratamentos aqui que eu estou falando para vocês vai funcionar sozinho. Então, não estou falando que você pode esquecer todos os tratamentos e fazer caridade, que só a caridade vai ajudar. Nem algumas pessoas pode ser até que ajude, mas a maior parte das vezes não. É mais um, é um plus, né? Você sair da sua casa e ajudar o próximo. E aí o centro espírita é um lugar que te fortalece para isso, né? Ele te dá condições. Porque às vezes nós sozinhos não temos esse hábito, mas você tem um posto de assistência que te ajuda com isso. Né? Você tem o trabalho de morador de rua, que você vai ajudar eles no dia a dia. Então, é mais um ponto, né? Mais uma mudança de hábitos. Então, olha, se a gente soma todas essas coisas, e aí nessa mudança de hábitos, falando especificamente da parte médica, todos os médicos vão te falar que você precisa fazer exercício físico, depois que passa aquela fase difícil da depressão, que você não tem energia para nada, precisa fazer exercício físico, que seja uma caminhadinha 3 vezes por semana, vai te fazer melhorar mais rápido, vai falar para você que você precisa se alimentar direito, porque se a gente não tem no nosso corpo as vitaminas específicas para produzir serotonina, noradrenalina, o nosso corpo não vai dar conta, então precisa se alimentar bem. Vai falar para você que você precisa resolver os seus conflitos internos. Todos nós temos conflitos internos, dificuldades.
E aí, às vezes, a gente não consegue fazer isso sozinho. Vai precisar do psicólogo também. E não é vergonha nenhuma falar que tá indo no psicólogo, viu, gente? Hoje em dia é chique. Quem tem psicólogo é gente chique. Então, tá ótimo. Vai no psicólogo por quê? Porque às vezes você quer mudar coisas em você que você não consegue. E ele vai te ajudar a clarear o pensamento, porque ele vai trabalhar com você, te fazendo as perguntas certas para você refletir. E depois que você decidir o que é que você precisa mudar, ele vai te ajudar a sair da inércia e colocar as coisas em prática. Então, viu tanto de gente? Então, vamos voltar lá para o caso do Quinto Varro, né? Tanto de gente envolvida. Quinto Varro saiu dessa, mas ele não saiu sozinho. Então, não tem essa pretensão de achar que você vai melhorar de uma depressão sozinho, sem contar para ninguém. Todos os amigos sabiam que ele não estava bem e uma galera foi lá ajudar ele. E especificamente para ele melhorar, ele precisou do irmão Corvino. Sem o irmão Corvino, ele não teria melhorado. Sem a ajuda dos amigos, provavelmente ele não teria passado nem daquela primeira fase, que foi quando ele caiu doente na cama. Então, não tenha essa pretensão. Busque ajuda, converse com alguém. Se você não é o tipo de pessoa que tem essa liberdade de se abrir com os outros, se você não quer buscar um psicólogo, a gente tem na casa espírita a triagem fraterna. Então, você busca o tratamento espiritual com uma pessoa que vai manter um sigilo sobre o seu caso, mas você vai abrir o coração e a partir daquele momento ali, você vai buscando a ajuda onde você conseguir. E vai ter um monte de gente buscando você, tanto gente no sentido espíritos, o seu anjo de guarda, os espíritos que te amam, né? Os espíritos da casa espírita que estão envolvidos nesse tratamento. E aqui na Terra, aquela pessoa que vai te pegar, te levar no médico, que isso precisa com muitas das vezes, né? Aquela pessoa que vai estar do seu lado para te ajudar a fazer um exame, aquela pessoa que você vai ligar na hora que você estiver triste, pensando às vezes até em morrer. Então não esteja sozinho. E aí, gente, tem uma frase que o Quinto Varro usa lá que o irmão Corvino usa com o Quinto Varro na hora que ele aparece, que eu acho fantástica, que fala assim, ó: Varro, meu filho, por que desanimas quando a luta apenas começa? E isso aqui ele tinha razão. A vida e as dificuldades do Varro ainda ia acontecer um monte de coisas. E com aquele desânimo, ele não ia conseguir continuar, nem cumprir a missão dele aqui. Então, quando a gente está doente, né, é como se fosse essa sementinha dos slides que eu fui mostrando para vocês aqui, tá vendo? Ó? Primeiro a gente planta, depois ela germina, depois aparece o brotinho, depois esse brotinho vai crescendo, vai virando uma plantinha que, nesse começo aqui, a gente não consegue nem dizer de qual que é, se é uma árvore de limão, se é um abacateiro, né? Se é um feijão. Mas aí ela vai crescendo. E esse crescimento, ele demanda serenidade, paciência, porque a gente não vai conseguir melhorar de uma hora para outra. Então não é assim, fui no médico hoje, amanhã eu quero que está melhor. Ou então fui no centro espírita hoje, passei pelo tratamento, amanhã eu já tenho que estar 100%. Nenhuma doença funciona assim, de melhorar de uma hora para outra. O importante é a gente manter o pensamento firme, lembrando de todas essas coisas que eu falei para vocês, que é cuidar de tudo ao mesmo tempo, corpo, espírito, pessoas que estão ao seu redor, centro espírita, médico, psicólogo, tudo isso, e com o coração tranquilo de que vai melhorar, mas vai levar tempo. E vamos lembrar sempre de Jesus, né? Que ele fala: pois todo aquele que pede, recebe, e a quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então sempre vai aparecer alguém para estar do seu lado. Não desista, mas tenha paciência também, que o nosso caminho aqui na Terra é longo, né? E às vezes a gente vai vencer a depressão e vai vir outra coisa, né? Mas se tem uma coisa que todo mundo vai passar e vai passar sempre, é por problemas. Nossa vida ela é feita de resolução de problemas. Então, quando a gente vence a depressão, vem o próximo. E aí eu convido vocês a lerem o livro. O livro Ave Cristo é um livro fantástico, porque aí vocês vão ver depois o que acontece com o Quinto Varro daí para frente. E ele traz para a gente exemplos muito bons de como lidar com as dificuldades do dia a dia. Às vezes a gente não vai conseguir fazer 100%
como ele fez lá no livro, né? Porque nós, vou falar por mim, pelo menos, né? Eu não sou um espírito de escola como ele é, então nem sempre eu vou conseguir lidar como ele lidou, mas é um exemplo e nos traz muita força. Hoje, relendo esse livro, eu tive uma semana muito difícil, principalmente no trabalho, e aí quando eu abri essa frase aqui, eu lembrei disso, né? De que a nossa luta aqui na Terra está só começando. Então, esses livros, eles nos trazem essa força para a gente melhorar sempre. E quem quiser conversar comigo, eu estou à disposição, depois pode me procurar, eu posso tirar dúvida, né, orientar. Eu não atendo pessoas especificamente, que hoje eu estou numa fase que eu estou mais de coordenação do que na parte clínica, mas eu posso te ajudar a achar quem vai te atender. Se precisar de médico, porque nem todo mundo precisa. Certinho? Então vamos abrir os microfones, porque a gente tem um tempinho aqui, vamos tentar tirar a dúvida de quem tiver. Como que chama o livro que você falou? Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo. Alguém tem dúvida? Todo mundo está sabido? Eu passei uma pergunta aí para a Odete, pelo bate-papo, mas eu vou falar por aqui mesmo, tá, Odete? Pode falar. A bipolaridade tem alguma coisa a ver com depressão ou vice-versa? Um atua sobre o outro, um flui alguma coisa? Tem a ver. É assim, são duas doenças diferentes. Então não tem assim, uma depressão vira bipolaridade ou uma bipolaridade vira depressão. São duas doenças completamente diferentes. Mas os sintomas são parecidos. Então, a bipolaridade, ela tem essa fase bem parecida com depressão, mas a gente chama de depressão bipolar. Tanto que essa depressão que eu citei para vocês, essa que a gente está mais acostumado a ver, a gente chama de depressão unipolar. Então, chama bipolar por quê? Porque a pessoa vai de um polo ao outro. Ela vai da depressão lá no fundo do poço à euforia máxima. Então, essa euforia máxima acontece da pessoa achar que ela é muito melhor que os outros, de que ela pode muito, ou que ela é muito bonita, todo mundo gosta dela, ou que ela tem muito dinheiro e sai gastando muito. Então, cada indivíduo tem a sua particularidade, os sintomas vão depender da vivência da pessoa. Mas ele essencialmente está ligado a essa sensação de muita energia, muita euforia, de uma autoconfiança que vai além do normal de uma pessoa, uma prodigalidade muito grande. Então, às vezes, ele sai vendendo todas as coisas dele, perde todo o patrimônio porque ele quer ajudar o mundo, ou ele quer salvar o mundo inteiro. Então, o bipolar clássico, se não tiver alguém que cuida dele, ele se envolve em situações de risco muito grave, tanto por excesso de sexo, de uso de drogas, de venda das suas coisas, como por estar fora de si. Tem algumas pessoas que se envolvem até com polícia. Existe um tipo de transtorno bipolar que a pessoa não fica tão loucona, né, como esse caso que eu citei para vocês aqui, mas ela fica acelerada, falando demais e sem dormir, e com muita energia, às vezes passa uma semana inteira sem dormir, mas ela não sai do normal, assim. Quem conhece a pessoa sabe que ela está diferente, mas às vezes quem está no dia a dia acha que ela é só um aceleradinho, tá? Assim. Então, a bipolaridade, ela é difícil de diagnosticar, e algumas pessoas, a primeira vez que ela fica doente, ela não fica eufórica, ela fica contrária, ela fica deprimida. Então, alguns médicos podem confundir e falar que é uma depressão normal, mas aí depois que a pessoa toma os remédios e melhora, ela vai para a fase de euforia. É mais grave, a depressão bipolar é sempre mais grave do que essa depressão que a gente conversou aqui hoje. É um transtorno que exige internação, é bem difícil de vencer sem a ajuda de médico. Então, a depressão, às vezes, quando ela é leve, você pode até consultar com o médico, ele vai falar assim, não precisa tomar remédio não, vamos fazer exercício para o psicólogo que você vai melhorar. Agora, a bipolaridade não, a bipolaridade ela tem que ser tratada com medicação. Obrigado. Mais perguntas, pessoal?
Nós ainda temos 7 minutos, né, Lívia? Bom, então, posso falar alguma coisa? Olivia, eu fiz o curso com você lá no Paulo de Tarso, né? Aquelas do tratamento lá das quarta-feiras. Uhum, eu E lembro. uma coisa que me ajudou bastante, falo para você, foi o trabalho, sabe? O trabalho ocupa a mente, né? A gente sem fazer nada, na ociosidade, é complicado, né? Começa a passar mil coisas na cabeça da gente. Mas eu falo assim, graças a Deus eu encontrei a oportunidade, trabalho na casa, no João Paulo, trabalho no Paulo de Tarso, né? Vem me ajudando bastante. Coisa E eu acho que boa. eu acho que é uma coisa muito importante, a pessoa procurar o trabalho, né? Verdade. É importante mesmo. Posso Tudo falar na uma natureza que coisinha? fica parado enferruja, né? Perde. Nós também. Nosso corpo, ele não é feito para ficar parado. Nossa mente também não. Então, o trabalho ele é importante nesse sentido, da gente estar sempre em movimento, concentrando em outras coisas, né? Os espíritos contam para nós que aquele espírito que fica com uma ideia fixa, ele vira ovoide, né? Então, vocês estudarem sobre ovoide, vocês vão ver que é essencialmente isso, é uma ideia fixa. E nós, quando a gente está com uma ideia muito fixa na cabeça, fica atento que tem uma coisa errada com você. Precisa dar um jeito de transformar isso daí. Se não estiver conseguindo sozinho, busca ajuda. Eu posso falar uma coisa? Pode? Então, eu tô em casa, eu sou técnica de enfermagem e eu tô com Covid. E aí eu tô isolada já de todo mundo, já tem mais de 10 dias, eu tô quase ficando maluca. Porque é muito difícil. O isolamento é o pior. Eu acho que de todas as coisas, lógico, o mundo está vivendo coisas muito tristes, com muita gente morrendo, muita gente próxima a mim já morreu, mas assim, o isolamento é terrível, é muito triste. E aí foi muito bom hoje, sabe, participar, porque acaba que a gente vai ficando deprimido, porque você fica sozinho em casa, você acaba que, por mais que você faz uma coisa, faz outra, aquela rotina do dia a dia, de você ficar ali presa, você não poder sair, é muito triste. É uma das nossas preocupações em termos de saúde pública, assim. Nossa, A falta de convivência piora as doenças, né? E nossa, é existem muito alguns triste. trabalhos que mostram que a solidão adoece de verdade, até as baratas. Quando elas ficam Nossa, é muito sozinhas, elas triste, sentem muito solidão, triste. sabia disso? Então, Pois é. nós, seres humanos, nossa evolução biológica foi toda centrada na convivência. Nosso corpo se desenvolveu para falar porque a gente estava um do lado do outro e precisava trocar informação. Então, estar sozinho é uma coisa que adoece todas as pessoas, né? Pode ser o contrário, por exemplo, a pessoa fica deprimida e aí ela se isola, mas se você está bem e você se isola, a chance de você deprimir é muito grande. Então, em termos de saúde pública hoje, a nossa preocupação é com as consequências da pandemia, né? A gente sabe que aos poucos isso vai passar, a gente vai retomar nosso dia a dia, mas Se Deus as quiser. pessoas que vão estar doentes por causa desse isolamento precisam ser cuidadas. É verdade. Olívia, Oi, quem está falando? no caso da criança, por exemplo, né? Porque a criança, ela não faz prece, né? Então a gente tem que fazer com ela, mas mesmo assim, ela não tem como trabalhar, às vezes ela não quer trabalhar, ela quer ficar deitada, né? Então, o que que a gente pode fazer para a criança nesse caso? Para Raquel, estimular as ela depressões a em ser melhor? criança, elas são sempre graves. Uma criança que está deprimida, ela precisa de cuidado e a gente não pode cair nessa de que criança não deprime, porque criança deprime, inclusive criança suicida. Então, se ela está se é uma depressão leve, né, como que fica mais fácil da gente ver? É assim, ela está conseguindo manter as atividades diárias, mas ela tem alguns momentos de medo ou de tristeza, né? Ajuda muito a gente trazer para a criança as coisas que ela gosta de fazer. Então, às vezes uma música, se a criança é pequenininha, né? Uma música que você canta com ela é mais efetiva do que uma prece, porque ela não concentra na prece, mas na música ela concentra. A brincadeira ajuda muito. Se é videogame, né? Porque o que acontece muito com os meninos hoje, a partir dos 9 anos, é que o brincar deles é virtual, né? Se é videogame, então,
estar junto com ele, acompanhando o que ele está jogando, mas liberar ele para jogar, porque o jogo é importante para ele. Se for um jogo saudável, ele vai, inclusive, encontrar com os amiguinhos lá dentro, né? Hoje os meninos se juntam para jogar Minecraft, Verdade. então, é um momento de socialização também. Então, é proporcionar o lúdico, porque a criança ela melhora através do brincar, principalmente. A arte também, né, ajuda muito. Mas se a criança está nesse nível de querer ficar só quieta, de não ter energia nem para o brincar, é porque a depressão é grave. E aí vai precisar de remédio. Então, precisa entrar com um psiquiatra. Eu sempre recomendo assim, vai num psiquiatra que entende de criança. Porque a medicação da criança é diferente da do adulto. Não, se a gente levar num médico adulto, ele pode medicar errado. E assim, desfaz esse mito que a gente tem na cabeça de que o remédio é uma coisa ruim. Porque ele precisa devolver essa energia para a criança. Às vezes vai ser um período curto. Normalmente o tratamento de uma depressão, primeiro episódio, leva 1 ano. A criança para de tomar remédio antes de 1 ano. O tratamento ele é mais rápido. E aí você consegue cuidar dela de um jeito diferente. Eu sempre lembro do livro Mensagem do Pequeno Morto. Não sei se vocês já chegaram a ler esse. O Carlinhos, ele desencarna com 12 anos. E aí ele está lá no plano espiritual, sofrendo de saudade da família. E o médico vai visitar ele. E o médico não fala de nada de doença com ele, nenhuma vez. O médico muda de assunto, conversa de outras coisas, lembra ele de coisas positivas. E aí traz ele de volta para esse pensamento de alegria, né? Porque é o que acontece muito com a gente, que a criança não fala. Então a gente quer ficar lá do lado dela assim, conta o que você está sentindo, por favor, abre o seu coração, né? Você não conta para a mamãe. E se você ficar fazendo isso, ela não vai falar, e você vai deixar ela pior, porque aí o que ela vai falar assim? Além de eu estar triste, eu estou deixando minha mãe triste. Principalmente menino homem. Eu tenho um de 13 anos, ele é muito caladão. E aí, às vezes, eu fico assim, filho, você tem que falar o que você está sentindo para a mamãe poder te ajudar. Mas assim, a gente tenta, né, da forma que a gente consegue, mas às vezes eu sinto também que se eu ficar, tipo, falando isso para ele, ele vai falar assim, eu tô deixando a minha mãe triste. Então, você tem que estar disponível, tá? É importante falar, tô aqui, se você quiser conversar, tem que estar mesmo. Mas a questão é ficar insistindo, porque às vezes a gente fica insistindo. Então, se você criar um momento divertido para vocês dois fazerem outras coisas, que não tem a ver com ficar insistindo para ele falar, vai ser mais efetivo. Criança pequena ajuda muito a desenhar, porque através do desenho ela conta muito do que ela está sentindo, né? E os mais velhos, você vai ter que... Uma coisa que ajuda é, assim, descobrir do que ele gosta de assistir, se é uma série, se é um desenho, vai conversar sobre o desenho, sobre a série, pergunta com que personagem ele se identifica, porque aí você depois vai conhecer a série e vai entender o que aquele personagem sente, aí você sabe o que ele está sentindo, né? Então, a gente vai usando o lúdico e a arte para atingir, porque eles não são iguais a adultos, né? O adulto, quando ele chega para consultar, ele senta na sua frente e já te conta tudo que ele está sentindo. E isso não vai acontecer com criança e com adolescente mais novo. A Kátia quer fazer uma pergunta. Obrigada. Tá bem baixinho. Tá baixo. Eu acho que não vai dar tempo, mas eu queria que ela falasse um pouquinho sobre depressão e obsessão. Eu não entendi, vocês entenderam? Ela falou, parece que não vai dar tempo mais dela perguntar, uma coisa assim. Perguntou sobre depressão e obsessão. Pergunta, Kátia. É isso? Depressão e obsessão? Sim. Então, gente, é assim, ó. Obsessor, todos nós temos, e ele vai estar presente do nosso lado, independente do que aconteça. Só que quando é transtorno mental, a gente tem uma fissura no obsessor, né? A gente adora falar que a culpa é do obsessor. Então, primeiro, o obsessor não é culpado de nada, né? Se a gente adoece, a culpa é nossa. Se a gente atrai ele, é por causa dos nossos hábitos. Então, vamos tirar a culpa do obsessor, né? Mas, de fato, vai acabar, mas eu vou só terminar essa explicação que dá tempo. De fato, ele tem um papel.
Então, a gente precisa cuidar dele, né? É como se fosse um amigo que está triste junto com a gente. E a gente precisa dar conta desse amigo. Então, a importância do tratamento espiritual é essa, né? É de ele estar do nosso lado aprendendo enquanto a gente aprende lá no centro espírita, a gente mudando os nossos hábitos, né? Ele vai perceber que a gente melhorou, ou ele vai mudar, ou ele vai se afastar. E quando a gente vai para o centro espírita, ele recebe o tratamento também, porque aí os espíritos lá socorrem ele. Então, ele não é a causa da depressão, mas ele está associado, então a gente precisa cuidar e precisa transformar os nossos hábitos, porque aí nenhum obsessor vai deixar a gente, se a gente não mudar o nosso coração, né? Lívia. Temos um Joãozão. minuto. João, Oi, João. bom? Depois Bom. é a hora que passa a aula. Gostaria de falar com você um pouquinho a respeito do meu netinho. Legal. Vê com alguém que tem meu telefone, João, e aí você me manda o WhatsApp. Tá? Pode Eu ser? estou preocupado com ele, depois a gente conversa. Beleza. Pode ser. Obrigadão. Então tá bom, gente. Daqui 30 segundos vai fechar. Então, eu queria agradecer vocês, dizer que eu estou à disposição. Podem me procurar que eu ajudo. Se Deus quiser, isso vai Muito passar e eu boa. vou dar um abraço em todo mundo, que é o jeito melhor, né, de É. encontrar. Se Deus quiser, vai passar logo. Vai passar. Tá quase. Se Deus quiser. Eu vou cobrar esse abraço, hein? Ei, vai ser bom demais, né? Vai ser muito bom. No dia que a gente voltar presencialmente no centro, vai